Olá, queridos, aqui é o pastor João Márcio e a partir de hoje eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês algo que Deus tem colocado no meu coração a respeito do nosso crescimento, o crescimento dos nossos relacionamentos. Não é? Desde o mês de fevereiro que a gente tem falado muito sobre a questão dos nossos relacionamentos. Esse ano é o ano que nós definimos como um ano de vivenciarmos a igreja como família e como família de Deus. E nesses dias a gente tem falado bastante sobre relacionamento. E a gente entende que relacionamento só é possível com o conhecimento, a partir do momento que a gente conhece as pessoas. E nós estamos vivendo em dias onde que o próprio governo tem nos orientado a permanecer em casa por causa dessa peste que tem se espalhado pelo mundo. E aproveitando então esse momento, eu gostaria de compartilhar com vocês que a cada dia eu tenho a oportunidade de compartilhar com você aqui a respeito desse assunto e falando do tema de relacionamento e começando então falando do relacionamento nosso com Deus. E o nosso primeiro tema, inclusive, que eu quero compartilhar com você hoje, tem a ver sobre o nosso conhecimento de Deus. Qual é o nosso conhecimento que nós temos de Deus, ou a importância de conhecermos melhor o nosso Deus. Tem um texto que está em Atos capítulo 17, Atos 17, a partir do verso de número 22 até o versículo 30. Eu queria compartilhar com você esse texto e gostaria que você acompanhasse comigo, por gentileza. Atos capítulo 17, versículos 22 adiante. Então, Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar ao qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse mesmo que adorais sem conhecer, precisamente é aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte da imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, pois, notificamos a todos os homens, em toda parte, que se arrependam. Qual é o nosso nível de conhecimento de Deus, meus amados irmãos? De que maneira a gente pode dizer que conhece a Deus? É possível, escute, que algumas pessoas, mesmo que muito religiosas, tenham pouco conhecimento de Deus. E o próprio Paulo, nos versículos 24 e 25, Paulo faz uma descrição a respeito de Deus. Olha que interessante, o que Paulo vai falar? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Se você fosse descrever a Deus, como você descreveria? Não é? Como é que você falaria a respeito de Deus? Será que a gente falaria de uma forma apropriada? Ou será que a gente tem uma maneira religiosa de expressar a respeito de Deus?
Você já reparou, já parou para pensar, por que Deus te colocou aonde Ele colocou? Por que será que Deus colocou a sua vida aonde ela está hoje? Olha o que Paulo vai dizer aqui nos versos 26 e 27 do texto de Atos. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Olha, se você quisesse conhecer uma pessoa, o que você faria para conhecer essa pessoa profundamente? O que você se proporia fazer para conhecer bem essa pessoa? Agora pense sobre Deus. O que nós devemos fazer para conhecermos de fato o nosso Deus? E Paulo está dizendo, olha, Deus está mais perto de nós do que a gente imagina. Mas se Deus está tão perto, por que Paulo usa a expressão, olha, se tateando a gente possa encontrar e achar, como se não pudéssemos ver com os nossos olhos. E de fato, muitos de nós não conseguimos ver, porque nossos olhos são humanos. Mas se Paulo está dizendo que Deus está perto, o que será que está nos afastando dessa presença e desse conhecimento de Deus? Eu gostaria, nesse vídeo de hoje, colocar algumas coisas para você, mesmo que tentando resumir de uma forma breve, mas eu queria que você se atentasse, prestasse atenção nessas coisas que muitas vezes têm nos afastado do conhecimento e da presença de Deus. A primeira delas, que eu quero falar para você, é o pecado e a desobediência. Muitas vezes, querido, o pecado e a desobediência têm nos afastado de Deus, não é? Pois o pecado entristece a Deus e cria uma barreira entre nós e o nosso Deus. O Senhor diz lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não se possa salvar, nem surdo para que o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, os nossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o nosso pecado muitas vezes tem nos afastado de Deus. O nosso pecado, a dureza do nosso coração, a nossa arrogância humana tem nos afastado da presença e do conhecimento de Deus. Uma segunda coisa que tem nos afastado da presença e também do conhecimento de Deus são as feridas, são os conflitos não resolvidos ou mal resolvidos. Muitas vezes nós carregamos dentro de nós, queridos, feridas que nos obscurece o entendimento, que traz tanto sentimento ruim no nosso coração, que faz com que a gente não enxergue bem, que a nossa visão fica turva e a gente começa a enxergar as coisas de forma deturpada. E a gente precisa abrir o nosso coração para entender, porque brechas, esses sentimentos ruins vão abrir portões espirituais, e esses portões espirituais vão se tornar fortaleza na nossa vida. Olha o que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 a 6. Olha, porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, feridas, querido, conflitos não resolvidos vão nos afastar do conhecimento de Deus e também da presença de Deus. Uma terceira coisa que nos afasta muito, principalmente nos dias de hoje. Olha que bênção que Deus está providenciando para nós nesses dias. A falta de prioridade em ter um tempo de qualidade com Deus. Nessa vida corrida que a gente tem, nós corremos para lá, para cá, e a gente não tem tempo para as coisas de Deus. A gente não tem tempo de ter um devocional apropriado na presença de Deus. A gente faz tudo de forma superficial, a gente corre de todos os lados, e isso nos
afasta de Deus, nos afasta de conhecer a Deus de forma verdadeira. O texto que fala muito sobre essa questão da tirania, desse ser dominado por essa correria, lá em Lucas capítulo 9, versículo 57 a 62, olha o que a palavra de Deus diz: indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. E ele disse, porém, o homem respondeu, permite primeiro ir sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedidos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para seguir a Deus. Olha que coisa tremenda, querido. Talvez aqui esteja um dos perigos da religiosidade, né? De tentar fazer a obra de Deus sem Deus. Às vezes a gente corre tanto, quer tanto fazer as coisas de Deus, mas às vezes Deus nem está pronto ou nem está junto conosco naquilo que a gente está fazendo. Olha o que Jesus fala lá em João capítulo 15, versículo 4 e 5. Permanecei em mim, Evangelho de João capítulo 15, versículo 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podemos fazer sem o Senhor. Vamos aproveitar esse tempo, queridos, nesses dias que a gente precisa ficar em casa. Vamos fortalecer o nosso tempo com Deus. Vamos fortalecer o nosso devocional. Vamos ter devocionais profundos na presença de Deus. Vamos nos aproximar de Deus de maneira profunda. Olha só o que o resultado desse tempo com Deus pode produzir em mim e você. Salmo capítulo 1. Versículo de 1 a 3, olha só o que a palavra de Deus diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. E ele será como uma árvore plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Já pensou isso na sua vida, na sua família? Olha o que Deus está dizendo para nós. Olha o que às vezes a gente deixa de aproveitar por não estar na presença de Deus, por não tendo tempo na presença do nosso Deus. Uma quarta coisa que nos afasta do conhecimento de Deus e do próprio Deus são momentos difíceis que a gente enfrenta. Tribulações, provações. Será que nós estamos enfrentando nesses dias tempo de provação, tempos de tribulação? Às vezes a gente pensa que como cristão a gente está isento, a gente nunca vai porque eu sou um servo de Deus, sou um filho de Deus, eu nunca vou enfrentar, eu preciso olhar para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Existem momentos que os servos de Deus, que os filhos de Deus demonstram a sua fidelidade na presença de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos fala, querido, lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo de 1 a 5. Os momentos de dificuldade. Você tem se mantido fiel ao Senhor? Ou você tem se afastado da presença de Deus? Olha só a recomendação do Senhor, Deuteronômio capítulo 8, versículo de 1 a 5. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vos vivais e vos multipliqueis, e entreis e possas possuir a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que estava no seu coração, para guardar ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam,
para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inclinou o teu pé destes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Veja só, querido, o que o apóstolo Tiago fala sobre esse assunto. Olha que coisa tremenda. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nada. Para terminar essa nossa meditação de hoje, eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 1, a partir do verso 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Bendito seja o Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram uma grande medida em nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos tribulados, é porque é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança, queridos, a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim também sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que vos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da nossa própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confieis em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos nós esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Ajuda-nos também, vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Concluindo essa palavra para você, querido, hoje, eu queria que você pensasse: qual é o conhecimento que nós temos tido de Deus? Ou que essas situações que temos enfrentado quer nos ensinar a respeito do nosso conhecimento do nosso Deus? Será que a gente tem nos aproximado de Deus? Ou será que a gente tem se afastado de Deus? Será que alguma dessas coisas que eu citei aqui tem te afastado da presença de Deus? Tem te impedido de conhecer melhor a Deus? Será que o pecado tem te atrapalhado? Será que a sua desobediência, a sua dureza de coração tem te afastado de Deus? Será que é alguma ferida? Será que é algum conflito não resolvido? Será que você tem deixado de priorizar as coisas de Deus em detrimento a tantas coisas e atividades que têm cercado a sua vida? Ou será que tem sido os momentos difíceis que nós estamos passando hoje que tem te afastado de Deus? Em todas as coisas, eu quero te convidar nesse dia a refletir nessa palavra. Eu quero te convidar a buscar a Deus, como Paulo disse. Busca a Deus com intensidade nesses dias. Aproveite esses momentos. Busca a Deus sozinho, com a sua família, mas intensifica a sua busca de Deus. Às vezes você pode dizer: olha, eu não estou tendo direção, eu estou meio... Olha, assim como Paulo falou para aqueles atenienses. Olha, mesmo que seja pelo tato, mesmo que não seja pela visão, mesmo que você não esteja enxergando, estenda as suas mãos e comece a tatear, porque Deus está mais próximo de nós do que a gente imagina. E Deus está pronto a tocar na sua vida, a abençoar você e trazer sobre você um conhecimento maravilhoso.
Ele quer te revelar ou se revelar a você, não de uma maneira religiosa e nem superficial, mas de uma forma intensa, profunda. Gaste tempo com Deus esses dias, querido. Amém? Busca Deus com intensidade. Amanhã eu quero postar um novo vídeo, também nesse tema, ainda falando sobre relacionamento. Eu quero falar amanhã um pouco sobre levando a sério a palavra de Deus. Amanhã eu vou postar esse vídeo. Eu quero que você tire um tempinho para você ouvir e junto com a sua família possa orar e buscar a presença de Deus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, por tudo aquilo que o Senhor proporcionou para mim e para os meus irmãos. Pai, que o conhecimento da Tua palavra nos ajude a ter um procedimento diferente, e que a gente possa se aproximar mais do Senhor e te conhecer melhor, como diz a Tua palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.